Quando a gente decidiu fazer o bate-papo e a gente está ali fazendo na época da mulher, comemoração do Dia da Mulher, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi falar sobre a mulher, né? Sobre a origem da mulher, sobre a submissão da mulher, sobre a mulher auxiliadora, mas nada disso estava trazendo paz ao meu coração, né? E aí buscando em Deus o que seria legal a gente estar conversando aqui hoje. Teve uma pregação que eu ouvi que me chamou muita atenção e é o que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou falar alguns livros, algumas passagens aqui, mas eu não vou ler todas porque não dá tempo, né, pra gente. Mas vou ler algumas e eu quero começar com essa. Está em Mateus 14, 29, 30. E ali era quando Jesus, os discípulos estavam no barco e Jesus veio andando sobre as águas. E aí Pedro, né, ele falou com o Senhor: se é o Senhor mesmo, então fala que eu venho, que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E o que eu quero estar trazendo para vocês hoje é exatamente isso. São as distrações que nos tiram do propósito de Deus para a nossa vida, né? E foi o que aconteceu com Pedro, né? Ele se distraiu. E tem muito a ver também com o que a gente ouviu hoje na Bíblia, né? E são 5 distrações que eu queria estar trazendo aqui para vocês. E a nossa primeira distração está em João 9, 1. Vou ver se eu tenho aqui. João 9, 1. Eu vou ler essa para vocês também. Ao passar, 9, 1 até o 5. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E essa é a primeira distração que eu quero estar conversando com vocês. É a resposta para tudo. Muitas vezes a gente quer achar a resposta para todas as coisas que acontecem no mundo. E essa era a preocupação dos discípulos ali. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais que pecaram? Eles não estavam preocupados em curar o cego. Eles estavam preocupados em saber quem tinha pecado. E muitas vezes a gente é assim também. A gente quer achar a resposta para todas as coisas. Eu estou passando por isso, por quê? O fulaninho está passando por tal coisa, ele está em pecado. Ele não prospera porque ele não dizima. Ele está prosperando porque está roubando. A gente quer achar uma explicação para tudo, mas as coisas não têm explicação. Tem coisas que não têm explicação, né? E a gente não consegue entender as coisas. Por que que uma criança nasce e poucos dias ela falece? Por quê? É o pai que está em pecado? Foi a criança que nasceu em pecado? A gente quer achar a resposta para todas as coisas. E nem sempre tem resposta, né? Como em Deuteronômio 29, 29, ele fala que as coisas que são reveladas nos pertencem. As coisas que não são reveladas pertencem a Deus. Tem coisa que Deus vai permitir a gente passar para a honra e glória dele, que é o que aconteceu com o cego de nascença. Era para a glória de Deus. Não tem resposta, não tem um porquê. Mas existem também dores que Deus faz a gente passar, permite a gente passar, porque são dores que nos protegem, né? Tem dores que elas vêm para nos proteger. Quando a gente faz uma cirurgia cesárea, eu que não gosto de depender de ninguém, eu já estaria pronta para fazer tudo. Mas existe a dor que me fala: não, você ainda não está pronta. É um processo, você precisa se recuperar. Então a dor está ali para me proteger, de eu não me machucar mais. Então tem dores que vêm para nos proteger, e Deus permite essas dores na gente, né? E Deus fala: caminhe enquanto é dia. Não se preocupa com o porquê das coisas. Se preocupa com o que você tem que fazer, com o que eu falei para você fazer.
Enquanto é dia, seja uma boa mãe. Enquanto é dia, seja uma boa esposa. Enquanto é dia, evangelize. Porque vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais fazer isso. Então, as respostas, a gente não tem resposta para tudo e a gente se distrai procurando resposta. A gente se distrai tentando achar uma solução, o porquê daquilo que está acontecendo. E tem coisas que é só na eternidade que a gente vai saber. Então, se a gente não sabe, a gente descansa. Então, essa é a nossa primeira distração. A nossa segunda distração, eu não vou ler, está em João 11, 4, 14 e 21. Ali, está falando sobre a morte de Lázaro. Então, eles chegaram para Jesus e falaram: Lázaro está doente, corre e vem acudir, seu amigo. E Jesus falou: essa morte não é para a morte, é para a glória de Deus. E passou um tempo e Jesus falou assim: ele morreu, mas ainda bem que vocês não estão lá para vocês crerem. Então foi para a morte, morreu. E quando ele chegou lá, Marta e Maria falou para ele: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse vindo 4 dias antes, ele não teria morrido. Eu te avisei que ele estava doente. Você não veio. Então ele morreu. E a nossa segunda distração são os nossos sonhos pessoais. A gente se distrai com os nossos próprios sonhos, né? E a gente chega a achar que Deus está atrasado, Deus está errado. Se ele tivesse percebido, isso não teria acontecido. Se ele tivesse chegado mais cedo, o meu casamento não estaria passando por dificuldade, minha empresa não teria falido. Então a gente é tão concentrado naquilo que a gente acha que é bom pra gente, aquilo que a gente acha que é o melhor pra gente, porque são os nossos sonhos. Lázaro não morrer era o sonho delas. Não faz sentido. Mas quando a gente se distrai com os nossos próprios sonhos, a gente esquece que Deus está trabalhando nos sonhos dele. Né? Então, distrair com os nossos sonhos faz com que a gente não perceba o que Deus está fazendo através daquilo, porque é para a glória dele. Né? E é exatamente isso que ele queria fazer com Lázaro. Porque através da ressurreição de Lázaro, muitas pessoas se renderam a Jesus, muitas pessoas conheceram Jesus, né? E elas não conseguiam enxergar isso, porque elas estavam focadas naquilo que era melhor do ponto de vista delas, né? E então, a nossa segunda distração são os nossos sonhos pessoais. A terceira distração está em Marcos 12, 18. E ali, também não vou ler. E ali os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Mesmo não acreditando na ressurreição, eles decidiram perguntar para Deus, como sábios da lei. E eles falaram para Jesus: então, mestre, está escrito na palavra, né? Na lei de Moisés, quando uma mulher casa com um homem e ela não tem filho, e aquele homem morre, ela casa com outro irmão. E se ele não tiver filho, casa com outro, e assim por 7 vezes. Quando ela morrer, na ressurreição, de quem que ela é esposa? E eles queriam testar Jesus, mostrar conhecedores da lei, né? da lei que estava na Bíblia. E muitas vezes, então a nossa terceira distração é exatamente a teologia periférica. Mesmo eles não acreditando, eles queriam se mostrar sábios da lei, né? E muitas vezes a gente acaba se distraindo com isso. A gente estuda a Bíblia só para mostrar que a gente sabe mais, que a gente tem um conhecimento maior do que aqueles que estão ao nosso redor, né? E a gente se acha superior porque a gente tem conhecimento da Escritura, né? Então é aquela irmã, ela corta o cabelo e a outra não corta. Uma usa saia, a outra usa calça. Um guarda o sábado, o outro não guarda outro dia. E são coisas que só servem para nos distrair daquilo que Deus tem para a gente. Porque nada mais não vai trazer salvação, não vai trazer nada mais a não ser a divisão, a falta de comunhão, né? A separação, porque a gente está focado em coisas que não acrescentam, né? Então a religiosidade e a preocupação com as coisas minuciosas que não fazem diferença para o reino é a nossa terceira distração.
E a quarta distração, essa eu quero ler. Eu gosto muito dessa parte. É quando Pedro estava conversando com Jesus, e está em João 21, 20. E Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E ele falou: eu te amo, Senhor. Então segue. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então segue. E ele perguntou pela terceira vez, e isso chateou Pedro. E ele falou assim: tu sabes que eu te amo, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E aí depois ele foi e até falou a forma como Pedro glorificaria ele na sua morte, né? E aí Pedro viu João. E aí Pedro foi e perguntou, né? E ele falou. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: e se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, segue. Então a nossa quarta distração é exatamente a vida dos outros, né? Porque a gente ficava falando, né? Poxa, eu sou dizimista, eu trabalho, eu sou cristã. Aquele irmão nem crente é, aquela pessoa nem crente é, e ela está prosperando. Por que ela está prosperando, Deus? Por que o ministério dela está dando certo, sendo que eu jejuo mais, eu oro mais, eu sou crente há mais tempo? Por que o casamento dela funciona e o meu não? Por que ele que é crente, a mesma empresa, a mesma área, por que um não crente prospera e eu não prospero? Se eu sou dizimista, se eu estou na casa do Senhor o tempo todo, né? Então a vida do outro nos distrai daquilo que Deus tem para nós, né? Nós nos comparamos e nos distraímos com as bênçãos de Deus. Então, se a gente está vendo o Instagram e a gente vê a vida das outras pessoas, aquela vida perfeita, por quê? Por que não eu? Né? São os bens, são a posição social, a família, o que for, e a gente acaba se distraindo com a vida dos outros, né? E isso então é a nossa quarta distração, né? Que gera até uma inveja dentro da gente. A nossa quinta distração, e ali os discípulos estavam muito felizes. E eles falaram que eles tinham ido pregar o evangelho e eles expulsavam demônios, os demônios obedeciam eles. E eles chegaram muito empolgados para Jesus e falou: Mestre, todo mundo me obedece, até os demônios obedecem a gente, né? No seu nome a gente expulsa os demônios. E Jesus falou assim: é verdade, né? Vocês vão pisar em serpentes, escorpiões e vocês não serão atingidos. Os demônios te obedecem. Amém por isso. Fiquem felizes. Mas fiquem mais felizes ainda, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Então, a nossa quinta distração são as próprias bênçãos de Deus na nossa vida, né? As bênçãos, a gente está sendo abençoado, a gente está sendo próspero, a gente tem um casamento saudável, os filhos abençoados. Amém. Fique feliz, celebre. A bênção, ela é para desfrutar, não para nos distrair. Então, celebre, com certeza, fique feliz, amém. Tudo isso foi para a glória de Deus, mas a gente tem que se alegrar mais ainda, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. A gente está finalizando amanhã, esses dias, um estudo, uma vida com propósito do Rick Warren. E foram assim 42 dias intensos assim de estudo, aprendizado e foi muito bom assim, sabe? E a gente aprendeu ali os 5 propósitos da vida que a gente veio a esse mundo, né? E eu quero fazer um paralelo com vocês dessa, não na ordem correta, né? Independente da ordem, sobre as distrações dos nossos propósitos. E ali a gente aprendeu que o nosso primeiro propósito de vida é ser semelhante a Cristo. Então, o supremo objetivo de Deus nessa vida não é nos dar conforto. Não é que a gente tenha uma vida sem tribulações, sem dificuldades. O principal propósito de Deus é desenvolver o nosso caráter para que nós possamos nos parecer mais com Deus. E é nas mais íntimas e profundas
experiências, que a gente tem as melhores experiências de adoração, né? E elas provavelmente ocorrerão nos tempos mais sombrios, que foi o que a gente viu na vida da Miriam. O propósito de Deus na nossa vida é moldar o nosso caráter, para que nós possamos estar mais parecidos com Deus. Então, não se distraia com perguntas que não têm resposta, com justificativa, o porquê que as coisas estão acontecendo. A nós cabe o que foi revelado. As coisas encobertas pertencem a Deus. Preocupe-se em cumprir aquilo que Ele nos ensinou. Então, não deixe as perguntas nos distrair do propósito de que é tornar. Muitas coisas estão passando para que nós nos possamos nos parecer mais com Jesus Cristo. Esse é o propósito, o primeiro propósito da nossa vida. O segundo propósito da nossa vida é agradar a Deus. Confiar em Deus inteiramente significa acreditar que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Então, se a gente confia em Deus plenamente, que Ele sabe o que é melhor, Ele não se atrasa. Se Lázaro morreu, é porque fazia parte do plano de Deus. Então, não se distraia com seus sonhos pessoais. Creia que o que está acontecendo na sua vida é para a glória de Deus e para que Deus se manifeste através da sua vida. Né? O nosso terceiro propósito, que nós estamos aqui na Terra, é fazer parte da família de Deus. Em Tito 3:2 ele fala que a vida em comunidade exige cortesia. Não caluniem ninguém, sejamos pacíficos, amáveis com todos. Então, para que a gente possa cumprir o nosso terceiro propósito aqui na vida, que é fazer parte da família de Deus, nós precisamos tomar cuidado para a gente não se distrair com as teologias periféricas. Religiosidade que vai só gerar separação e não a comunhão, que é o nosso propósito. O quarto propósito para o qual nós fomos criados, a gente foi feito para uma missão. Quando Deus é o centro da nossa vida, a gente o adora. Quando não é, a gente fica preocupado. O que significa? Se Deus está no centro, está dando certo, tá bom. Se está dando errado, tá bom também, porque é a vontade dele. Ele está no centro. Porque se ele não está no nosso centro, a gente se preocupa porque está dando errado. Cada uma de vocês é única, é uma pessoa única nesse mundo, que pode empregar as suas habilidades, seu background, as suas experiências, seu DNA, os seus talentos, seus dons, são únicos. Se no corpo de Cristo, no corpo humano, um órgão não pode fazer o papel do outro. Coração não pode fazer o papel do estômago. Cada um tem seu papel. E o coração não pode falar assim, hoje eu não quero trabalhar. O corpo todo vai parar. Né? Então, o que o irmão está fazendo, o que o coração está fazendo, é só ele que consegue fazer. Você tem que fazer o papel do estômago, porque essas são as suas qualidades, só você consegue fazer. Então não se distraia com o que os outros estão fazendo, com o papel que o outro está fazendo, porque não é mais importante que o seu, porque sem o estômago também o corpo não funciona. Sem cada pedacinho, o corpo não funciona. Então, as habilidades e a missão deles são únicas e diferentes, algo que só cabe a ele desempenhar. O nosso quinto propósito nessa vida, você foi moldado para servir a Deus. Deus lhe agraciou com dons e talentos, diferentes capacidades. Capacidade de ganhar dinheiro, capacidade de falar em público, capacidade de administrar, capacidade de culinária, capacidade de composição musical, liderança, várias outras. Cada um tem a sua capacidade, tem o seu dom, a bênção de Deus que te deu. Então use-o para a glória de Deus. Não se distraia com as bênçãos que Deus te deu. Use, porque foi dom e foi dado com um propósito. Para que você possa servir a Deus. Esse foi o propósito dos nossos dons e dos nossos talentos. Então não distraia achando que é para o nosso orgulho, ou deixa subir a nossa cabeça, porque nós somos bons, nós conseguimos fazer tal coisa. Mas lembre que aquilo que a gente consegue fazer, ele vem para um propósito de servir a Deus. Então celebre, você consegue, amém, glória por isso. Mas não deixe fugir do propósito. Então faça o que Deus te mandou fazer, não se distraia. Não faça como Pedro, que olhou para o vento e se distraiu do foco. Faça o que Deus mandou você fazer. Ele falou, venha, então venha.
Ele falou, vai, então vai. Não olhe para as coisas que estão ao redor, porque o foco vai determinar os seus sentimentos. E o vento, as distrações, que normalmente são coisas pequenas, vai nos tirar do foco. Então, se eu estiver enfrentando problemas, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda. Não desista, cresça, não pare no processo. Deixa Deus trabalhar e lembra que tudo tem um propósito. Seja ele bom ou ruim, é para moldar nosso caráter, para parecermos mais. Amém? Bom, era isso. Deixa eu ver. 2 minutos. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Desculpa as coisas serem tão corridas, mas realmente a gente não tem tempo para falar e fazer tudo que a gente precisa fazer. Mas a ideia do bate-papo é exatamente essa: é que a gente possa se conectar, que a gente possa refletir, que a gente possa se conhecer mais a fundo, né? E que a gente possa passar essa semana refletindo sobre aquilo que a Miriam, né, ela se mostrou vulnerável aqui. Né? Não é fácil estar aqui e pessoas que a gente convive todos os dias, a gente vê a dificuldade. E assim, eu sei que muitas passam por isso, né? Caladas, e não precisa ser assim, né? A ideia é que nós possamos cumprir o nosso propósito, que é viver em comunhão, em comunidade, em intimidade, e para que a gente possa ajudar e fortalecer umas às outras. Amém?